Tudo bem com vocês? Vamos tá fugindo aqui, tá fugindo. Boa noite, graça e paz, tudo bem? Pode se assentar, irmão. Uma vez mais estamos aqui para aprender um pouco mais da palavra de Deus. E é bom ver você aqui disposto a aprender, mas precisamos entender que estamos cultuando a Deus. Então esquece com o depois, o que fez antes, o depois deixa para depois, mas se concentre naquilo que vai ser expressado, que é a palavra de Deus. Se nós perguntarmos hoje por que o mundo está da forma que está, a cada dia piorando, isso também é sinais acontecendo, coisas piorando, coisas que talvez anteriormente não era tão frequente, hoje nós vemos pessoas, pais e filhos ali acontecendo matança, ou outros escândalos acontecendo, como antes nós não víamos, hoje nós temos visto com muito mais frequência. Hoje nós vemos a pobreza no sentido mundial muito mais frequente, nós vemos tantas coisas acontecendo, e se hoje talvez nós fizermos uma pesquisa, até mesmo na igreja, até mesmo nas igrejas, e perguntar por que isso está acontecendo, o porquê que tudo isso tem acontecido e tem piorado a cada dia, e o que nós vamos ouvir, infelizmente, muitos vão dizer, a culpa é do presidente, a culpa é de alguém, a culpa sempre vai focar alguém culpado, sempre vai dar desculpa, se ela tivesse mais, faria diferente. Então, nós somos fáceis de apontar defeitos, apontar de quem é a culpa em todas as situações, isso no âmbito nacional, no âmbito também da nossa casa. Nós somos prontos para apontar quem é o culpado porque não deu tempo de eu fazer algo, que não deu tempo de eu fazer alguma coisa. Sempre eu quero apontar alguém ou algo, sempre eu quero dar uma desculpa o porquê que não aconteceu certas coisas. Mas diante do mundo da forma que está, só existe uma explicação, e nós conhecemos, sabemos que a explicação não é culpa de fulano ou outro ou sei lá quem. Muitas das vezes é a distância de Deus. É a distância de Deus, não porque Deus está distante, mas porque nós, muitas das vezes, tem faltado essa conexão mais intensa com Deus. Então, diante desse mundo que nós entendemos que está acontecendo, o que está acontecendo por causa, tem faltado Deus na vida das pessoas, tem faltado o Espírito Santo sobre a vida das pessoas. Nós entendemos isso, mas a grande pergunta que eu quero fazer, e nós vamos a partir disso ministrar, é o que eu estou fazendo a respeito. Diante desse mundo caótico que estamos vivendo, sabendo que a fé tem diminuído e muito, tem aumentado o número de evangélicos, mas diminuído a fé genuína. Então, o que nós estamos fazendo a respeito, na nossa casa, no nosso trabalho, na onde nós estamos, o que nós fazemos a respeito disso? Porque é muito fácil eu dizer, o mundo está sem Deus, mas o que eu estou fazendo para mudar isso? Porque nós estamos comissionados a algo, e nós precisamos nos posicionar como esses embaixadores, precisamos rever, porque muitos vão dizer, mas eu não tenho tempo, mas eu não tenho instrução, eu não sei. Foi pregado aqui, até mesmo nesse tema, sobre aquela mulher do poço, ainda que ela não teria nenhuma instrução, mas ela queimava dentro dela, então ela foi lá falar de Jesus. Então, o que eu quero falar nessa noite é trazer para cada um de nós a responsabilidade, porque é muito bonito dizer Jesus, olha, eu quero me reconciliar com Deus, eu estou reconciliado com Deus, mas a reconciliação, ela proporciona, ela acarreta um desejo de reconciliar. Não só quando eu me reconcilio com Deus, eu tenho um desejo de reconciliar pessoas com Deus. Então, se há isso, e que muitos usam de desculpas para, eu não falo por conta disso, por conta daquilo, e sempre tem uma desculpa. Tem pessoas que chegam ao ponto de dizer, não, para mim isso é impossível, porque é tão corrido o meu dia, é tão corrido que não dá para fazer isso, não dá para fazer.
E pensando nisso, que muitas pessoas dizem que seria impossível, aqui eu coloquei, queimou meu coração colocar como um subtítulo, o que para muitos é impossível, mas em Cristo é uma missão possível. Então o subtítulo dessa mensagem que eu coloquei aqui, que o Espírito Santo colocou ao coração, que existe uma missão possível, uma missão de reconciliação, e ela é possível sim, ainda que eu tente dar desculpas de alguma coisa, mas ela é uma missão possível. Então eu quero ler 3 textos com vocês, e juntos nós estaremos estudando, estaremos aqui meditando, e embasando aquilo que nessa noite o Espírito Santo colocou ao meu coração. O primeiro texto está lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 18. 2 Coríntios capítulo 5, verso 18. 2 Coríntios capítulo 5, verso 18. Vamos ler lá. 2 Coríntios capítulo 5, verso 18. Diz o seguinte, olha: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por intermédio de Cristo, e nos outorgou o ministério da reconciliação. Algumas traduções vai falar, e nos confiou o ministério da reconciliação. Vamos lá agora para Mateus capítulo 25, o verso 26. Mateus capítulo 25 e o verso 26. Diz o seguinte, ó. Vamos ler um verso anterior aqui, ó. Não, o verso 15, depois a gente vai para esse verso que eu falei. O verso 15 do 25, capítulo 25, verso 15. A um deu 5 talentos, o outro 2, e o outro 1 talento, a cada um conforme a sua capacidade pessoal, e em seguida partiu de viagem. Muito bem. Agora eu quero ler com você Marcos, capítulo 6, o verso 37 em diante. Marcos, capítulo 6, o verso 37 em diante. Diz o seguinte, ó. Capítulo 6, verso 37. Jesus, porém, os instruiu: provede-lhes vós mesmos de comer. Ao que lhe replicaram: devemos ir comprar cerca de 200 denários de pão para dar-lhes de comer? Mas Jesus lhe indagava: quantos pães tende? E de verificar. E tendo-se informado, comunicaram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus determinou-lhes que fizesse com que todo o povo se acomodasse em grupos reclinados sobre a relva verde do campo. E assim o fizeram, assentando-se em grupo de 100 em 100, de 50 em 50. E tomando ele 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos aos céus, rendeu graças e partiu os pães. A seguir, os entregou aos seus discípulos para que os servissem ao povo. Da mesma maneira, repartiu os 2 peixes entre toda a multidão. Muito bem, vamos lá agora, vamos meditar a respeito. Qual é a semelhança entre esses textos que nós acabamos de ler? A semelhança desses textos é que foi dado algo, e foi nesse algo que foi dado de graça, existia uma responsabilidade em relação àquele algo que foi dado. Nós vemos no verso 18 que nós fomos reconciliados, mas nós temos um ministério de reconciliação, há uma expectativa quanto a isso. Nos talentos nós vemos que foi o talento dado, mas há uma expectativa da multiplicação desse talento. Nós vemos no partir do pães e peixes ali, nós vemos que foi dado para os discípulos com a intenção que eles também dessem para os outros. Então nós vemos ali que foi dado algo, mas não foi dado algo para ficar somente com eles, mas para que eles pudessem fazer com que a expectativa que Deus tinha a respeito daquilo que foi lhe dado viesse a se multiplicar,
a acontecer de fato. Então Deus deu algo para eles, mas havia nesse algo uma expectativa de Deus, uma expectativa de Deus a esse respeito. Mas é claro, nós precisamos compreender que há uma expectativa de Deus quando nós nos reconciliamos com Deus. Essa reconciliação não é só para ficar conosco e só por isso mesmo. Então o que eu quero trazer essa noite é que Ele nos deu algo de graça, que é a reconciliação da parte dEle. Nós não merecíamos, mas como diz a palavra, Ele nos amou de tal forma que deu. Mas Ele não deu o seu Filho para que nós venhamos apenas aceitar e continuar somente para mim. Eu não sei se você está começando a entender. Existe uma responsabilidade de fato eu multiplicar aquilo que Deus me deu. Nós vemos o ministério da reconciliação, nós vemos nos talentos, Deus nos deu, mas o que eu estou fazendo com aquilo que Deus me deu? O que eu estou fazendo com tudo que Deus me deu? Mas é claro que precisamos compreender que a reconciliação tem que ser na vertical e também na horizontal. É a cruz. Tem que ser com Deus. Eu não posso também reconciliar aquilo que multiplicar aquilo que nem eu mesmo tenho. Então, antes de eu chegar ao ponto que eu quero chegar sobre nós sermos esses agentes da reconciliação, precisamos compreender que se nessa noite nós entendemos que não estamos reconciliados com Deus, existe reconciliação hoje. Não seja como aquele filho do Lucas capítulo 15, o filho pródigo, nós conhecemos a história. Os dois filhos estavam na casa do pai, mas não estavam reconciliados com o pai. Tanto que um queria sair, o outro até ficava, mas se achava escravo. Nós vemos dois filhos que mesmo na casa do pai não estavam em comunhão com o pai. E muitas das vezes nós vivemos uma vida assim, mesmo sabendo, mesmo estando na casa do pai, mas não temos um relacionamento com o pai. Mas veja que aconteceu. Nós conhecemos a história, não é nem a base que eu quero falar, mas nós conhecemos. O filho pródigo, ele foi, passou necessidade e depois voltou para se reconciliar. Ele caiu em si e havia necessidade dessa reconciliação. Então ele se reconciliou, e o lindo é que quando ele se reconciliou, a Bíblia fala que se revelou aquilo que estava no coração do outro filho. Olha o que a reconciliação trouxe. Quando o filho voltou, aquele que era o filho que aparentemente parecia que obedecia em tudo, agora foi revelado o que estava no coração dele. Houve uma reconciliação, e a vida daquele que reconciliou com o pai, agora vai gerar algo naquele irmão que achava que estava bem com o pai. Porque agora aquele irmão vai pensar, não, peraí. Aí o pai vai ter que ir lá e explicar, olha, é assim. É desse jeito. Então, o que eu quero trazer nessa noite é olhar para nós. E nós estamos realmente reconciliados com Deus? Será que nós entendemos o que é essa reconciliação com Deus? Porque no passado, quando se falava de morte, por exemplo, eles tinham mais a ideia de algo que se desconectava. Tanto é que quando a Bíblia fala em Gênesis, que Deus vai falar lá para Adão, para que ele não desobedecesse, não comesse do fruto, que iria morrer, e nós conhecemos essa história. Quando ele fala sobre isso, ele está falando não de uma morte, o fim de tudo, mas uma morte espiritual, se desconectando. Tanto é que nada, se não tiver conectado, funciona.
Nada, se não estiver conectado com alguma coisa, funciona. Vemos que Adão comeu o fruto. Ele morreu? Não, mas agora ele não estava mais conectado com Deus. E por não estar mais conectado com Deus, agora ia passar por situações que não era para passar. Lembra também da comparação da árvore, dos ramos, a videira, os ramos. Os ramos, para ter vida, tem que estar o quê? Conectado. Então, muitas vezes no passado, quando se falava de morte, falava dessa falta de conexão. E quando veio o pecado no mundo, essa conexão foi perdida, havendo necessidade de reconciliação. Mas por nós mesmos, nós não conseguimos essa reconciliação. Por isso Deus amou e deu o seu Filho, para que de fato nós venhamos novamente a se conectar com Deus, para que assim nós possamos ter vida. Porque se nós não nos conectarmos com Deus, ainda que fisicamente estamos vivos, mas por não estar conectados, estamos mortos. Então, quando nós só vivemos, quando nos conectamos de novo, não há vida sem conexão. Então, nessa noite, eu preciso entender, será que a minha vida, eu tenho tido essa conexão com Deus? Eu me arrependido? Eu tenho de fato? E tudo isso provém dele. Ele deu o seu Filho. Ele, mesmo ele sendo ofendido, é ele que deu o primeiro passo. Mas a grande pergunta: o que eu estou fazendo com aquilo que ele me deu? Se hoje eu entendo que eu tenho essa reconciliação, que eu entendi de fato o que é essa reconciliação, que Adão perdeu, mas em Cristo nós adquirimos de novo essa, que está disponível para nós. Não podemos fazer como fez aqueles filhos que estavam em casa, mas não estavam reconciliados. Mas venhamos de fato entender, entregar de fato e nos reconciliar. Amém? Está dando para compreender até aqui? Então, o primeiro ponto que eu quero que nós entendamos: precisamos estar reconciliados. E se nessa noite nós sabemos que não estamos, hoje eu e você temos a oportunidade. A oportunidade porque está disponível essa reconciliação. E o que eu devo fazer? Me arrepender. Me achegar a Deus com fé. Como em Hebreus 10, 22 diz: chegar com fé, me arrepender. Então, obrigado. Essa reconciliação. Amém? Está dando para compreender até aqui? Muito bem. Então agora nós entendemos que precisamos de fato dessa reconciliação com Deus. E sem Ele, sem nós estarmos conectados com Ele, não há vida. Ainda que nós não possamos pagar, mas através de Jesus nós temos a oportunidade. Ainda que nós sejamos o pior dos piores, mas se hoje nós nos arrependemos, hoje tem graça, hoje tem reconciliação. Então entendem, primeiro para que eu possa reconciliar alguém, eu tenho que dar aquilo que eu tenho. Mas não tem como eu fazer algo, dar aquilo que eu não tenho. Então o primeiro ponto que precisamos perceber, que Deus é o que Ele fez. Porque nada que eu possa fazer me dá o direito, digamos assim, mas é o que Ele fez. Tudo vem dEle. É Ele que, por amar intensamente, nos reconciliou com Ele. Hebreus 10, 22, vamos ler. Hebreus 10, 22. Vamos ler sobre essa 10, 22. Lá diz o seguinte, 10, 22. Portanto, acheguemos a Deus com um coração sincero e com absoluta certeza de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e nossos corpos lavados com água. Então, para que venhamos nos reconciliar, precisamos entender isso, nos achegar com fé.
hoje, eu preciso entender isso. Muito bem, até aqui entendemos essa necessidade de reconciliação. E quando nós nos reconciliamos, nós somos justificados. Nós somos libertos das coisas velhas. Nós somos renovados. Então tudo isso, quando eu sou reconciliado, tudo isso é produzido. As coisas velhas ficam para trás. Eis que faço tudo novo. Nós conhecemos, nós sabemos, somos renovados. Então nós nos conectamos de novo, mas não acaba por aí. A conexão com Deus não é um final, mas é um princípio. É a capacidade para que eu possa cumprir aquilo que Ele deseja nessa terra. Para que eu possa cumprir aquilo que Ele já preparou, que Ele deseja de mim. E como nós lemos os 3 textos que nós acabamos de ler, Deus nos confiou algo. Quando nós somos reconciliados, agora Deus nos confiou algo. E diante daquilo que Ele nos confiou, qual tem sido as nossas atitudes? Qual tem sido o nosso posicionamento diante daquilo que Ele nos confiou de fato? Vemos em Marcos 30, aquilo que nós lemos, 6:37 em diante, nós vemos que Jesus ele deu primeiro para os discípulos, mas para quê? A fim de que eles dessem para os outros, a fim que eles dessem para o povo. Então Jesus não deu para eles para que eles comessem, se saciassem e ficassem por isso mesmo. Ele não deu para eles para que o povo ficasse com fome, porque o que mais tem hoje é pessoas que precisam de Deus, mas muitas das vezes nós, cristãos, recebemos de Cristo, mas não partimos aquilo, não entregamos aquilo que recebemos. Eu fico imaginando, se eles não entregassem aquilo que receberam, muitas pessoas iriam morrer de fome naquele momento. E às vezes espiritualmente eu estou fazendo exatamente isso. Eu estou recebendo de Deus, mas eu não estou entregando aquilo que eu recebi. Eu recebi a reconciliação, mas eu não estou entregando essa reconciliação. Eu não estou alcançando pessoas com essa reconciliação. Vemos que pessoas famintas de Deus é o que não falta. Mas às vezes, será que diante disso, eu não estou lá escondendo meus pãezinhos e meus peixes? Será que diante das situações eu não estou escondendo isso? Sabe, muitas pessoas falam, às vezes nós falamos o seguinte: olha, eu queria muito que Deus estivesse lá no meu trabalho, queria muito que Deus fosse lá o Senhor, Deus falasse lá no meu trabalho, eu queria que Deus falasse na minha casa, eu queria que Deus falasse lá onde eu vou. Ele vai falar por você. Você já teve a ruim experiência de você estar ali num grupo, e você sabe que você tem algo errado ali acontecendo, no sentido eles estão com uma ideia ruim, e você tem uma ideia que vai solucionar o problema, vai resolver aquela situação, mas aí você vai falar, alguém te interrompe. Você vai falar, alguém te interrompe. Eu e você ficamos frustrados com isso. Então, o que eu entendo? O que o Espírito Santo queimou o meu coração? Deus está lá no seu trabalho também. Deus está na sua casa. Mas por que Deus não fala? Porque muitas das vezes eu que calo Ele. Porque Deus está presente. O canal que Ele tem para falar, não fala. Então eu estou calando Deus no meu trabalho. Eu estou calando Deus na minha casa. Então o instrumento que Ele tem, Ele não fala. Então será que eu não estou fazendo isso com Deus? Será que no trabalho eu não estou fazendo isso? Porque Ele tem uma expectativa de mim. Ele tem uma expectativa que eu fale eu fale de fato. Vamos lá em Mateus capítulo, agora sim, 25, 26 que eu quero ler. Mateus, o 25, 26.
Mateus 25 e 26. Mateus 25 e 26. Muito bem. Glória a Deus. Mateus 25 e 26. Aqui, ó. No 26 diz o seguinte, ó. Sentenciou-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que colho onde não plantei, e ajunto onde não semeei. Então, por isso, ao menos desvieis ter investido meu talento com os banqueiros, para que quando eu te retornasse, o recebesse de volta, mas com juros. Sendo assim, tirai o talento dele, que lhe confiei, e dai ao servo que agora está com 10 talentos. Pois a quem tem, mais lhe será confiado, possuirá em abundância. Mas quem não tem, até o que tem será tirado. Quanto ao servo inútil, lançai para fora as trevas, ali haverá muito pranto e ranger de dente. Quando você vê Deus falando, o Senhor ali falando, servo inútil. Mas o que ele fez ou não fez para ser inútil? O que ele fez? A Bíblia pelo menos não relata que ele fez o pecado que nós conhecemos por algo maior, roubar, prostituir ou coisa assim. A única coisa que fez dele um servo inútil foi não multiplicar aquilo que recebeu. O que fez dele um servo inútil foi exatamente não multiplicar aquilo que de graça ele recebeu. Então a inutilidade dele não é porque ele fez tantos pecados, mas é porque ele recebeu algo e não entregou algo, e não multiplicou algo. Eu não sei se você está pegando, porque às vezes nós estamos assim, nós estamos sendo esse servo, da mesma forma os outros multiplicaram, e Deus vai falar servo bom e fiel. Às vezes nós achamos que o servo bom e fiel é aquele que sabe de cor muita coisa, é aquele que sabe que é tão frequente em tantas coisas, mas aqui pelo menos ele está falando que o servo bom e fiel é aquele que recebe e que multiplica. O servo bom e fiel é aquele que recebe da parte de Deus, mas não fica só com ele, mas ele multiplica aquilo. E se o que eu estou fazendo com a reconciliação que Deus me deu, será que eu não estou guardando somente para mim? A inutilidade desse servo estava porque ele estava guardando aquilo que Deus deu. E eu tenho que olhar para mim, para aquilo que eu recebi de Deus, e ver se realmente eu não estou fazendo isso. Porque talvez Deus está olhando para mim, o Senhor está olhando para mim, e eu estou sendo esse servo. Eu preciso me posicionar de fato, e ver se realmente eu não estou sendo esse servo. Então, será que eu não estou externando Deus? Será que eu não estou deixando a desejar no meu cristianismo? Será que eu não estou deixando com que as coisas do mundo, as coisas que a distração deste mundo nos faça perder o foco da missão? Amém, gente? Está dando para compreender até aqui? Então, Deus confiou, Deus está confiando. Deus não confiou a anjos, confiou a mim e a você. Deus confiou algo, uma missão que é possível, mas é que nós nos damos desculpas e não o fazemos e achamos que fica por isso mesmo. Achamos que isso, nós somos um servo muito bom. E a Bíblia está falando que o servo que não multiplicou, ele é um servo que é ruim, é mau e negligente. E será que nós não estamos vivendo uma vida com Deus assim? Será que a reconciliação que eu estou recebendo, eu não estou multiplicando, e por isso Deus olha para mim, eu não sou esse servo? Devemos entender isso. Abra comigo também a sua Bíblia em Mateus, capítulo, deixa eu ver aqui, capítulo Mateus capítulo 25, se é isso mesmo. Não, capítulo 10, 32 e 33. Capítulo 10, 32 e 33.
só para nós entendermos a responsabilidade que nós temos. Mateus 10, 32. Mateus 10, 32 e 33. Diz o seguinte, ó. Mateus 10, 32 e 33. Isso é isso. Mateus 10, 32 e 33. E tem Mateus 10, 32 e 33. Vamos lá. Aleluia. Diz o seguinte. 10, 32, 33. Ali. Assim, sendo todo aquele que me declarar diante das pessoas, também eu o declararei diante do meu Pai, que estás nos céus. Entretanto, qualquer que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante do meu Pai, que estás nos céus. Eu não sei se você entende a responsabilidade. Aquele que me declarar diante dos homens. Será que eu tenho sido isso? Eu tenho declarado? Porque às vezes nós pensamos que é só, mas eu não posso, mas não dá. Mas Deus, para todo cristão, Deus deu esse ministério, o ministério da reconciliação. Então eu preciso me posicionar em quem realmente eu sou, porque às vezes o tempo está passando, eu não estou entendendo a minha missão neste lugar. Eu estou deixando o tempo passar e muitas pessoas que iriam ouvir o Evangelho pela minha boca, mas estão passando, seja no meu trabalho. É verdade, tem muitas pessoas que virão em nome de Jesus para este lugar, mas tem pessoas que o único Evangelho que eles vão ouvir vai ser da sua boca. E naquele dia você não falou, você não mostrou, você teve a oportunidade e nós não falamos. Precisamos assumir a responsabilidade que temos. Da mesma forma que foi dado para os discípulos, eles deram para o povo. Da mesma forma que o servo bom multiplicou. Da mesma forma que Jesus está falando que eu devo confessar, eu devo falar dele. Muitas das vezes eu estou deixando isso de lado. Então eu devo assumir a responsabilidade. Se algo aconteceu de bom comigo, que é a reconciliação, algo que nós não poderíamos ter, mas através de Cristo nós temos. Quantas pessoas nós ganhamos para Jesus de fato? E não é quantas pessoas nós trazemos para a igreja, mas quantas pessoas nós realmente ganhamos. Sabe, no meu início de conversão eu tinha uma distorção disso. Eu achava que, eu vou trazer para a igreja, eu ganhei para Jesus, e não é só isso. Quantas vezes as pessoas que você traz, que você conversa, você ora por elas, porque a nossa luta é espiritual. Às vezes eu digo, eu convido, ela foi na igreja, está tudo bem, ganhei uma alma, e não, é orar por ela, é interceder por ela de fato, mas às vezes eu não estou me posicionando como um cristão de verdade, eu estou deixando o tempo passar, eu estou deixando as coisas, a distração me ocuparem, e eu não estou anunciando de fato essa reconciliação. Então vemos que lá no seu trabalho é você que é a boca de Deus, lá na sua casa é você a boca de Deus. Deus quer te usar naquele lugar, Deus de fato quer te usar naquele lugar que você está, mas às vezes nós vamos nos dando desculpas, nós nos vamos deixando para depois. Sabe, pessoal, a palavra de Deus vai dizer que nós somos cooperadores de Deus, mas a pergunta é, nós estamos cooperando com Deus de fato? Tem tantas coisas que acontecem, que nós estamos nos distraindo, e perdendo o foco daquilo que era para ser. Deus tem uma expectativa de vocês, de mim, lá no seu trabalho. Deus tem uma expectativa aonde você vai, e ali para anunciar, mas muitas das vezes nós não estamos fazendo aquilo que é preciso fazer. Está dando para compreender até aqui, gente? Então, resumindo o que eu estou querendo falar, primeiro, nós temos reconciliação com Deus, amém? Após isso, nós temos uma responsabilidade, uma missão,
uma missão de reconciliar o máximo de pessoas possíveis com Deus, uma missão de aonde nós formos anunciarmos, porque é bem verdade que naquele lugar eu sou o porta-voz de Deus. Já foi falado aqui, nós somos embaixadores. No passado, os embaixadores eram aquele que em outro país representava o rei. E será que nós estamos representando o rei? Como representar o rei e não falar de salvação? Como representar o rei e não falar da vontade do rei? Então não tem como eu dizer que eu estou sendo embaixador do rei, se eu nem falo do rei, eu nem transmito o rei, eu estou apontando para os meus desejos, para as minhas vontades. Então eu preciso me reposicionar como cristão, como embaixador de Cristo, e realmente assumir esse compromisso, e não somente ser aqueles que estão sendo moldados por internet. Eu estou me sentindo bem, então está tudo bem. Essa palavra tocou meu coração, então está tudo bem. Se realmente tocou em você aquela palavra, então transmita aquela palavra, transborde daquela palavra. Nada que Deus me dá é somente para ficar para mim mesmo, somente isso. É para mim transbordar primeiramente, é claro, mas nesse transbordar, alcançar pessoas. Então, será que isso está acontecendo ou eu estou sendo aquele cristão que só está recebendo e não transmite nada? Eu venho, recebo quarta, recebo domingo, mas no meu trabalho ou na minha casa eu não tenho nada, não transmito nada. Eu estava vendo uma reportagem sobre o Mar Morto. Por que o mar é morto? Porque, de acordo com a reportagem, ele recebe bastante água, mas ele não deságua em lugar nenhum. Ele recebe muita coisa, evapora, mas não transmite para ninguém, por isso que ele é morto. E será que eu não estou sendo assim? Eu estou recebendo tantas coisas, mas não estou transmitindo nada. Eu estou recebendo palavras poderosas, mas nada, eu não alcanço pessoas com essa palavra. O que eu estou fazendo? Deus está me confiando uma palavra poderosa, Deus está me confiando algo poderoso, mas o que eu estou fazendo com esse algo poderoso, escondendo? Eu estou trazendo só para mim? E não, transmita para o máximo de pessoas que você puder. Faça, sabe, só se você não crê que Jesus está voltando. Jesus está voltando, precisamos parar com esse negócio de, eu vou receber, mas eu estou com vergonha, não vou falar, não vou dizer. Então precisamos expor, precisamos mostrar quem nós realmente somos, porque antes de nós sermos profissionais em qualquer área que nós temos, nós somos de Cristo. E nós estamos aqui com uma funcionalidade, a maior de todas. Temos nosso trabalho, temos as outras coisas, mas a maior funcionalidade que nós temos é apontar para Cristo. Então, antes de nós sermos o que somos, nós somos de Cristo. Cristo vive em nós. Mas a pergunta, será que vive em você? Lá no seu trabalho, na sua casa? Então, aquilo que nós recebemos e não transmitimos, aquilo que nós só nos colocamos para dentro e não transmitimos, aquilo nos faz mal. Aquilo nos faz mal. Então, devemos olhar para nós mesmos, olhar para as nossas vidas, olhar para a nossa missão. Será que nós estamos fazendo o que Deus tem a expectativa em nós? Será que nós estamos de fato correspondendo à expectativa? Porque, sabe, Deus confiou algo poderoso em nossas mãos, que é anunciar. E Ele não nos colocou, vai e anuncie, não, Ele nos capacitou, nos reconciliando primeiro. Então, se você se reconciliou, independente de quem você seja, se você se reconciliou, então você tem a capacidade para alcançar pessoas e pessoas se reconciliar. Nós temos, independente de qualquer coisa. Mas sabe qual que é o problema? Que nós estamos tão cheios das coisas, tão distraídos, tão
cheios das coisas desse mundo, que não estamos cumprindo o que Deus falou. Não estamos cumprindo essa missão. Então, precisamos entender. Quando um soldado, não sei, vê agora, quando o soldado ele tem uma missão, e ele não vai para a missão. Eu não sei se alguém serviu, mas aqui, quando o soldado tem uma missão, ele fala, não vou para essa missão. O que acontece com o soldado? Alguém sabe? Ele é? Talvez espiritualmente, é por isso que não desenvolve espiritualmente. Porque às vezes eu estou recebendo uma missão, sou o soldado de Cristo recebendo uma missão, mas não estou desempenhando a missão que eu recebi. Então eu sou aquela pessoa presa, aquela pessoa que eu digo, por que Deus não olha para mim? Porque talvez eu não cumpra a missão que Ele me deu. E por não cumprir a missão que Ele me deu, eu continuo daquela mesma forma. Então que nessa noite nós possamos observar, Deus tem dado uma missão para cada um de nós. Então não fique limitado, não fique jogando desculpas. É possível, se Deus falou que é possível, é possível. Sozinhos não, mas com Ele é possível. O Espírito Santo está com Ele, Ele falou que está ali conosco todos os dias. Então Ele está com você, Ele te capacita. Mas o grande problema é que nós estamos tão cheios de nós, que vamos nos deixando para lá. Nós vamos deixando a responsabilidade com outro. Mas outra pessoa vai falar, outra pessoa vai dizer. E acabamos terceirizando aquilo que era para nós. Terceirizando aquilo que é nosso privilégio, que é anunciar a palavra de Deus. É anunciar aquilo que Deus fez, aquilo que Deus é. Mas nós acabamos deixando isso de lado. E precisamos não fazer de qualquer jeito isso, mas com todo o nosso coração, com toda a nossa vida. Precisamos entender que existe essa responsabilidade. Sabe, tudo isso que nós estamos ouvindo é tão legal, tão bom. Nós ouvimos 3 semanas já, hoje é a 4ª semana sobre isso. Mas a pergunta, com toda sinceridade, responda para você mesmo. O quanto nós temos praticado isso? O quanto no seu trabalho, a partir disso, você falou de fato de Jesus? O quanto no seu dia a dia, seja no ônibus, seja aonde você for, você falou de Jesus? Graças a Deus, que nesse tempo muitos estão contando testemunhos que falaram, e glória a Deus por isso, e que isso não pare. Ainda que amanhã ou depois, ou outra quarta, viemos uma outra série, mas isso tem que ser uma constante em nossa vida, uma constante que eu vou falar e continuar falando e anunciando Ele, continuar falando dEle. Mas, às vezes, é muito mais fácil, é muito mais cômodo eu deixar para lá, é muito mais cômodo o não fazer. Então, precisamos nos posicionar como cristão. Eu não consigo imaginar a igreja primitiva recebendo o evangelho e continuando só para eles. Quando nós vemos a igreja primitiva, nós vemos até os mais simples. Acontecia algo, eles anunciavam. E ainda mais, Jesus falava, não fale para ninguém. Aí que eles falavam ainda mais. Não conte para ninguém ainda. Sabe, eles tinham desejo de falar, porque eles sabiam o que acontecia nas suas vidas. Sabe, quando nós não temos o desejo de falar, é quando nós, de fato, não conhecemos. Nós não entendemos, nós não conhecemos de fato ainda. Nós não entendemos de fato ainda. Então, que nessa noite nós possamos nos posicionar. Amanhã você vai ter, nem tão amanhã, talvez hoje, no caminho. Ou amanhã, ou depois, mas você vai ter oportunidade, vai ter momento, e ainda que não haja oportunidade, nós fazemos ela, porque é para Cristo. Mas às vezes, nós deixamos o tempo passar, nós deixamos as coisas irem, nós achamos que não é nossa responsabilidade, a outro faz, sabe, é nossa responsabilidade.
Que nós possamos assumir hoje a nossa responsabilidade de cristão e revelar a Cristo de fato. Se nós estamos conectados com Cristo, é impossível nós não querer exalar esse perfume. Nós vimos isso com aquela mulher do poço, nós vimos isso com outros da Bíblia, com o cego, que logo que falava, vimos isso com aqueles que foram curados. Por que isso não acontece conosco? Vimos isso acontecer. A igreja no passado, a igreja primitiva mais cresceu, porque as pessoas eram impactadas e logo transmitiam aquilo que receberam. Então a igreja crescia cada vez mais. E eu vejo muito que tem faltado isso na igreja no geral atual. Esse senso de responsabilidade. Se cada um, é que as pessoas elas pensam assim, a igreja tal, ou a denominação tal, é do pastor, é dos obreiros, eles se virem. Mas esquece que a responsabilidade de cada um de nós. A responsabilidade é do cristão. Às vezes nós deixamos o encargo que é nosso para os outros. O encargo que é nosso para os outros. Vemos na parábola dos talentos, nós vemos que alguém escondeu, então aquilo foi tirado dele e dado para aquele que realmente está fazendo, aquele que realmente está multiplicando. Às vezes eu estou perdendo algo que era para ser para mim, porque eu não estou cumprindo aquilo que Deus deseja que eu cumpra. Então que nessa noite, que eu possa perceber isso, que eu possa olhar na minha vida, porque eu sei que na sua vida passa pessoas sofridas, passa pessoas abatidas no seu trabalho. Talvez tem pessoas que você pense, aquela pessoa está muito bem, e talvez não está. Já teve situações no trabalho, de pessoas, só o fato de perguntar se já está tudo bem, a pessoa desaba, porque não está tudo bem. E às vezes nós não aproveitamos a oportunidade. Às vezes vem na nossa cabeça, mas o que eu tenho a ver com isso? Gente, nós somos de Cristo. Então sim, tem tudo a ver. Tem tudo a ver conosco. Aquela pessoa caminhar para o inferno, tem tudo a ver conosco. Temos que assumir a responsabilidade. Quando nós vemos Paulo, nós vemos alguém assumindo a responsabilidade. Como nós vemos os discípulos, nós vemos alguém assumindo a responsabilidade. Muitas das vezes hoje o cristianismo, o atual, tem vivido muito só no quero e não assumido a responsabilidade. Querem a bênção de Deus, querem que Deus abençoe tudo, mas não assumem a responsabilidade como cristão. Então precisamos olhar mais para a igreja primitiva e entender que nós temos um encargo. Sabe, o ser cristão não é para eu ter tudo. Vou ter todas as coisas. Não é para isso. Vou ter isso, vou ter aquilo. Mas é para eu revelar Cristo. É por isso que eu sou cristão. Eu tendo ou não tendo, vou revelar Cristo. O problema é que hoje a pessoa ela associa as coisas com a bênção de Deus. E nem sempre a bênção de Deus são coisas. Lógico, Deus pode abençoar, pode. Mas às vezes eu estou vivendo um cristianismo, esse cristianismo raso, esse cristianismo que só associa a Deus quando recebe. Mas ela não entrega, ela não oferece. A palavra de Deus diz que é melhor dar do que receber. É melhor entregar. Mas às vezes eu sou aquele que os anos estão passando. Eu estou me dizendo que eu sou cristão, tenho tanto tempo de cristão, mas às vezes eu não estou anunciando, ou por vergonha, ou pensando do que as pessoas vão achar de mim. Então, sinceramente, eu devo me converter de volta, porque se eu não me converter, porque a pessoa que realmente foi impactada por Jesus, ela não consegue, o assunto dela é esse. Ela não consegue ter outro assunto, ainda que o assunto vai lá para não sei aonde, ela volta para o mesmo assunto. A pessoa que conhece a Deus, por mais que ela toque em qualquer outro assunto para ganhar a pessoa, mas o assunto final vai voltar para o mesmo assunto.
porque a mente dela trabalha Jesus, o coração dela trabalha Jesus, tudo que ela toca, ela vai de alguma forma, a mente dela matutar para chegar até Jesus. Ela pode falar de uma coisa lá de longe, mas a mente dela vai pensar, como vou falar de Jesus através desse assunto? E se isso não acontece com você, pense se você realmente está reconciliado com Deus. Porque se nós estamos reconciliados com Deus, a nossa mente ela trabalha dessa forma. Vemos que quando nenhum encontro de Jesus foi para somente bater papo, o encontro com Jesus, todos os encontros com Jesus, ele vai falar de algo, mas vai tocar em um assunto íntimo da pessoa, vai tocar num assunto ao qual de salvação, vai tocar num assunto para salvar, para ganhar aquela alma. E será que nós estamos posicionados dessa forma? Está dando para acompanhar até aqui, gente? Então eu preciso me posicionar como cristão de verdade. Eu preciso ser esse embaixador que a Bíblia fala que eu sou. Eu preciso me adequar à palavra de Deus e não me dar desculpas para mim mesmo. Porque às vezes eu estou querendo com que as pessoas entendam. Mas entenda que eu tenho isso. Eu estou querendo que Deus entende, Deus sabe. Não, Deus deu uma missão, e essa missão eu preciso me posicionar, essa missão eu preciso me posicionar de fato do que Deus deseja de mim. Então, que nessa noite eu possa compreender tudo isso. Deus me confiou, mas Deus tem uma expectativa. Deus me confiou, sim. Deus me amou e Deus me confiou. Mas nós vemos aqui que Ele vai prestar conta de eu e você, nós iremos prestar conta daquilo que Deus nos confiou. Deus nos confiou algo, mas nós iremos prestar conta daquilo que Deus nos confiou. E será que nessa prestação de conta, eu vou ser esse do talento? Ou será que nessa prestação, nesse tempo, eu estou fazendo como a outra parábola dos que tomaram conta da vinha? Vinha o pessoal a prestar conta, ia lá e matava um, matava outro, até vinha o filho e matar também. Às vezes nós somos assim. Quando vem uma repreensão, alguém para balancear como que eu estou cuidando, esse daí não. Às vezes eu estou fazendo espiritualmente a mesma coisa. Eu não estou percebendo a responsabilidade que eu tenho. Eu não estou entendendo que tipo de cristão eu estou sendo. Então que nessa noite, nós iremos orar daqui a pouco, mas saiba que você e eu temos uma responsabilidade em Cristo. E que nessa noite, apesar de mim, você possa ter compreendido de uma tal forma, que queime em seu coração, e quando vier uma pessoa, ou quando você estiver em um lugar, porque vai ter essa oportunidade, ou você vai criar essa oportunidade, você vai alcançar aquela pessoa. Jesus, através dos seus lábios que você vai falar, vai alcançar aquela pessoa. Talvez muita coisa não mudou ainda no trabalho. Muitas pessoas não se converteram porque nós não falamos como deveríamos. Muitas pessoas do nosso lado, da nossa casa, não se converteram porque às vezes nós falamos mais de nós e menos de Cristo. Nós falamos mais de quem nós somos isso, nós somos aquilo, mas não falamos de quem Jesus é. Porque ainda apesar das nossas falhas, Jesus é bom. Jesus é bom. Sabe, ainda que nós, hoje, no trabalho, quando eu começo um assunto, a minha mentalidade vem para isso. E ainda que naquele momento que nossa alimentação não sabe o que falar, mas eu sempre tenho esse costume de falar para eles: Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. E às vezes nós, no nosso dia a dia, temos vergonha de falar até um Deus te abençoe. Ou falamos de uma forma religiosa.
nós nem cremos naquilo que nós estamos falando. Nós falamos só para cumprir tabela. Amém, gente? Gostaria que a igreja ficasse de pé. Avalie o seu coração. Avalie a sua vida. Avalie o que você está fazendo com o que você está recebendo. Porque eu sei que todos nós recebemos palavra poderosa nesse lugar. A maioria de nós, para dizer todos nós, dizemos que somos reconciliados. Então vamos reconciliar essa araucária. Vamos reconciliar o nosso trabalho. Vamos fazer com que pessoas se apaixonem por Jesus. Vamos ser esses agentes. Você pode, ainda que você tenha uma certa timidez, ainda que você não saiba falar, ainda que você não saiba como começar um assunto, a palavra de Deus diz: olha, não se preocupe com o que falar, que eu vou falar por você, eu vou colocar nos seus lábios. Sabe qual que é o problema? O problema é que às vezes nós não queremos, essa é a verdade. Que seja na simplicidade das suas palavras. Não é o muito falar, não é o tão eloquente que nós somos, mas é o coração sincero que é disposto. Sabe, talvez nós não sabemos falar, falamos tudo errado. Eu também sou assim, todos nós temos nossa limitação. Mas quando há um coração disposto, quando há um coração sedento, querendo levar Jesus, não tem barreiras. Sabe, tem lugares no passado e até hoje em dia em alguns países que arriscam a sua vida, ou arriscam a sua vida para falar de Jesus, e nós estamos preocupados com o que vão achar de nós. Que cristianismo é esse? Estamos preocupados com a reputação, o que vão falar de nós? Então que cristianismo é esse? Vamos rever nosso cristianismo e nos posicionar como cristão de verdade e anunciar que Cristo vive e Ele vai voltar. Sabe, talvez nós somos limitados, sim, mas Ele não é, e é dele que nós falamos. Talvez nós temos os nossos problemas, nossas dificuldades nas áreas de nossas vidas, mas nós não vamos falar de nós vamos falar dele. Às vezes nós pensamos: eu não falo de Jesus porque eu estou passando por esse problema. Não deixe esse problema impedir você falar de Jesus. Você não vai falar de você, dele. Sabe, eu confesso para você que no começo do cristianismo eu era muito assim. Eu passava por uma dificuldade, aí eu pensava: não vou resolver esse problema porque eu não posso falar de Jesus com esse problema. Até eu entender que não é de mim, que não é eu que importa, é Ele. Então que nessa noite nós possamos assumir: eu sou cristão de verdade, eu sou cristão, então eu vou falar em todo momento. Mas se as pessoas não gostarem, vai ter essas pessoas, mas ainda eu vou continuar falando, porque é por Ele que eu vivo, eu sou dele. Você sabe que quando uma coisa que você tanto deseja, você não para de falar, tudo gera aquele assunto. Eu não sei se aconteceu com você, mas eu lembro da época, 3 épocas tão importantes da minha vida, além do nascer de novo, de estar com Cristo, que é o maior de todos, claro, mas além dessa, 3, que foi o nascimento dos meus filhos e o casamento. Eu lembro que em todo o assunto que se tocava no trabalho, eu falava: eu vou casar, está chegando. Todo o assunto era porque queimava isso ao meu coração. Eu ia dormir, eu ficava pensando: vou casar. Eu ia dormir, eu ficava pensando: vou ter um filho. Sabe, aquilo fica encalacrado no seu coração, na sua mente, de maneira que não tem como dividir você daquilo. Mas o porquê que no meu trabalho divide? Porque não está encalacrado em mim, não é tão importante para mim. Mas quando se torna algo importante para mim, em tudo, em todos os pensamentos eu penso nisso, em todo o coração eu penso nisso. E você sabe, você que é pai sabe, lembra? Você queria falar do seu filho para todo mundo.
Talvez eles estão falando outro assunto quando você quer falar do seu filho. Não, mas o meu filho, sabe por quê? Porque ele é muito importante. Mas a pergunta é: Jesus é importante? Então, se Jesus é importante, aonde nós vamos, a nossa mente, o nosso coração, é Ele. Nós vamos falar dele. Nós vamos falar dele. Todo o assunto, a nossa mente trabalha nisso. Então, se hoje você não estava sendo, talvez você está recebendo só o talento, está recebendo o talento, e você sabe que até hoje, até esse momento, você estava escondendo os talentos, você tinha de reconciliação, mas você estava escondendo. Foi dado de graça para eles, mas aquilo que foi dado precisava e tinha uma expectativa. Eu preciso corresponder à expectativa de Deus. E a expectativa de Deus, eu não tenho medo de errar, é que nós possamos ganhar essa nação. Ah, mas eu não sou um grande tal, pregar para as nações. Pregue para uma pessoa. Se você conseguir ganhar uma pessoa, essa pessoa ganha outra pessoa, e assim nós vamos ganhar essa nação. Às vezes nós achamos, mas a nossa cidade ou o nosso bairro, toda grande caminhada se começa com o primeiro passo. Não existe algo grande que foi feito que não começou de algo pequeno. Talvez o que você vai ganhar amanhã é só as pessoas do seu trabalho, mas amanhã ou depois é outros lugares. Amém? Então, Deus te deu um talento. Se você for fiel esse talento, talvez Ele vai te dar mais, ou não, mas seja de acordo com a vontade dEle. Mas seja o que for, seja fiel. O que fez esse servo bom e fiel não foi os milagres que eles fizeram. O que fez esse servo bom e fiel não foi o quanto eloquente eles eram. O que fez esses servos bom e fiel é que eles multiplicaram aquilo que Deus confiou na mão deles. Deus está confiando a reconciliação sobre cada um de nós.